Você sabia que muitas das nossas doenças são psicossomáticas e podem ser tratadas e até mesmo curadas? Este é o assunto que a gente vem tratando já há algumas semanas aqui no canal Mente Positiva. Bom dia, eu sou Eline do canal Mente Positiva e hoje eu vou falar um pouquinho de intestino irritável, né? Aquele famoso problema no intestino. Mas antes de falar do problema, eu gostaria muito que vocês subscrevessem aí no canal, ativassem aí o sininho para receber as notificações, ok? Mas vamos lá, então, falar um pouquinho sobre o intestino, né? E o intestino irritável. Como as emoções podem afetar o intestino? O que tem a ver o intestino com as nossas emoções? Você tende a ter diarreia quando você está em alguns eventos aí estressantes ou geradores de ansiedade? Você não está sozinho, gente. Tem muitas pessoas aí comuns, é muito comum experimentar esse tipo de problema gastrointestinal quando você tem aí ansiedade. Você já se deparou que algum evento, por exemplo, uma prova, um teste de direção, qualquer outro motivo que tenha fatores de ansiedade, tem muitas pessoas que têm as mãos frias, outras pessoas têm problemas de diarreia, da vontade de ir no banheiro, outras pessoas simplesmente respondem diferentemente no seu corpo. Então, o intestino irritável nada mais é do que essa forma emocional aí que toca no intestino. O cérebro e o intestino eles estão muito ligados, porque tudo que acontece no intestino vai direto para a cabeça, assim como as emoções também vão direto para o intestino. E aqui eu falo intestino e estômago, tá? Porque eles estão bem ligados um ao outro aqui. Mensageiros químicos são transmitidos do cérebro para o intestino. E aí faz com que ocorra todas essas situações com o intestino. Um estudo publicado pelo Centro Nacional de Informação Biotecnológica nos Estados Unidos analisou 4.763 participantes que têm problemas no intestino e para entender essa relação da síndrome com o equilíbrio da mente. E olha só o que os pesquisadores constataram. Esses pesquisadores, eles constataram que esses pacientes com síndrome irritável, a maioria deles apresentava taxas de ansiedade, de síndrome de depressão e angústia mais do que aqueles que realmente não tinham problemas de intestino irritável. Então, eles têm um alto índice de recorrência desse tipo de gatilho emocional. Os estudos também mostram que cerca de 60% desses pacientes com sintomas de síndrome também mostram ter mais de um tipo de problema emocional. E aqui, gente, o que é importante? Aqui é importante que as pessoas com síndrome do intestino irritável, elas possam ter mais equilíbrio emocional, tá? Elas precisam buscar de alguma forma aí mudar os seus padrões de pensamentos, de comportamento, crenças que elas carregam dentro delas, coisas negativas
que aí e precisa também entender de que forma essas emoções entram na vida dela, né? Ela precisa entender essas emoções que ela carrega e como controlá-las quando o problema, antes do problema realmente chegar aí, antes do intestino ficar irritável. Então, ela precisa saber manejar aí as suas emoções, saber trabalhar, equilibrar essas emoções que ela tem. E aqui eu vou dar algumas dicas de como você deve se prevenir para que não ocorra mais a sua síndrome irritável. Como fazer isso, gente? Todas as vezes que você começar a sentir nó no estômago, antes mesmo de começar a ter aquelas primeiras experiências, as primeiras pontadas no intestino, você deve seguir a seguinte estratégia. Primeiramente, você deve se dedicar a alguns minutos de respiração. Por quê, gente? Respiração é extremamente importante. Quando você respira, você acalma, você tem uma maior tranquilidade, você começa, a sua emoção negativa começa a baixar, você começa a ficar mais fácil de lidar com suas emoções. Então, parar alguns minutos para ter a sua respiração voltada aí, ajuda muito em controlar a ansiedade, te acalmar aí, acalmar os sintomas já no estômago, antes de chegar no intestino. Outra coisa importante aqui é fazer caminhadas curtas e rápidas, porque você fazendo essas caminhadas curtas e rápidas faz com que o seu cérebro seja mais motivado, cheio de energia, comece a pensar de uma forma diferente, muda o seu estado emocional negativo e que transforma para uma coisa mais positiva. Então, fazer caminhadas curtas e rápidas muda o seu estado emocional naquele momento e que acaba refletindo isso também no seu estômago, começa a acalmar também. Outra coisa importante aqui é fazer alongamento. Se você não consegue sair para uma caminhada, faça algum alongamento em casa. Yoga pode ser feita também, ou uma grande meditação. Olha aqui que bacana, meditação sempre é um excelente remédio para qualquer tipo de doença psicossomática. A meditação, ela vale muito a pena, porque ela faz você ficar mais centrado, faz você ficar mais presente no aqui, no agora, deixar você mais aliviado com questões de ansiedade. Então, faz você se controlar mais, faz você lidar melhor com os seus sentimentos, as suas emoções aí. E também uma última dica que eu estou dando hoje é praticar a autocompaixão. O que seria isso? Pensa no momento em que alguém está precisando de um conselho seu. Geralmente você dá aqueles conselhos positivos, não para aquela pessoa. Então faça da mesma forma com você mesmo. Aplique essa autocompaixão. Aplique falando para si mesmo coisas boas, coisas positivas. Isso vai melhorar seu estado emocional, isso vai fazer com que você tenha, coloque frases positivas dentro do seu inconsciente. Então, sempre que isso acontecer, faça esses exercícios, que aí a sua autopositivo, o seu lado positivo entra no seu inconsciente e automaticamente alivia aí, não acontece nenhuma dor emocional aí, nenhuma dor do intestino irritável. Ok? Então, essas formas que você tem que lidar, é saber lidar com as suas emoções antes mesmo do acontecimento, antes mesmo do intestino começar a ficar irritável. Então, é isso, gente. Eu fico por aqui hoje. Eu terminei aqui falando sobre um pouquinho sobre intestino irritável.
Na segunda-feira eu vou entrar falando um pouco sobre alergias e intolerâncias. E acredito que semana que vem estaremos aí ao final das sessões aí de doenças psicossomáticas, entrando em novos temas. Eu fico por aqui. Tenha uma excelente sexta-feira, um final de semana maravilhoso, cheio de coisas boas, cheio de coisas interessantes para fazer. E até segunda-feira com vocês aqui no nosso canal Mente Positiva. Tchau, tchau.